Olá pessoal, aqui Micael Souza do canal Jogos no Tabuleiro. Hoje tenho comigo o Daniel Carvalho. Tudo bem? Muito melhor agora. Então já jantaste, é por isso. Também. Também ajuda, né? Exato. Então, para quem não conhece o Daniel, e se não conhecem, estão a falhar imensamente, porque ele é bastante conhecido, pelo menos na parte Sou. dos jogos narrativos, não é? Pelo menos nessa parte. E devendo-o conhecer também como pessoa, que é uma pessoa interessante, com certeza. Mas, para além desta dimensão dos jogos, o Daniel é criminólogo, ok? E por isso eu diria que é a pessoa indicada para nós falarmos aqui sobre violência nos jogos e todas as coisas que estão associadas num sentido como no outro, não é? Da violência que passa para os jogos e de jogos que passa para a violência, supostamente, não é? Supostamente, entre aspas, negrito itálico. É isso que vamos falar, supostamente. Mas primeiro que tudo, como eu falo, como eu faço sempre aqui, é aquela questão profunda, é, Daniel, quem és tu? Ora bem, quem sou eu? Eu sou um tipo crente, porque o termo é mesmo este, que os jogos são a melhor coisa que nós temos à nossa disposição e que são a ferramenta ideal para podermos mudar o mundo e a nossa sociedade para melhor. Tão simples quanto isso. Bem, isso faz de ti um super-herói de jogos, não? Pelo menos Epá, em nem potência. super nem herói, é simplesmente. Bem, isso é um sistema de crenças muito, muito forte. Eh, e vamos explorar isso. Mas primeiro, para perceber se calhar como é que tu recebeste estes superpoderes de crença nos jogos, é conhecer o teu percurso como jogador. Como é que foi o teu percurso como jogador? O meu percurso como jogador começou com os meus 5 6 anos, com os videojogos mesmo. Eu nessa idade tive contacto com a Mega Drive do meu irmão mais velho e comecei a jogar aquilo que na altura estava na berra, salvo seja, que eram essencialmente alguns clássicos da Disney, como por exemplo o Rei Leão, que ainda hoje é tido como um dos videojogos mais difíceis de todos os tempos. Lembro de ter jogado muito Power Rangers, que basicamente era um clone do Streets of Rage, e depois consegui mesmo jogar o Streets of Rage e gostei bastante. E a partir daí, naturalmente, foram surgindo alguns upgrades. Passei da Mega Drive para o computador, em que posso já dizer que os meus jogos de referência quando andava na primária eram Unreal Tournament, um FPS super intenso e mexido, Hitman 2 Silent Assassin, um jogo em que nós assumimos o papel de um assassino e em cada nível tínhamos que eliminar um alvo em específico e Espera aí, podíamos decidir como é que nós abordávamos essa questão. quando andavas na primária, Sim, quando andava na primária. epá, então eu fico-me a sentir super velho, porque eu acho que joguei algumas dessas coisas, já era mais velho, mas pronto. Não, mas se quiseres podes partilhar a tua idade. Tenho 28 anos. Ah, então pronto, está explicado, são os 10 anos aqui, mais de 10, quase 12. Temos aqui diferença porque realmente eu lembro-me de jogar, né? Nunca, acho que joguei o Whitman até, algumas partes, pelo menos o primeiro. Epá, mas já estava para aí no secundário, para aí, Pois. ou mais tarde, mas sim, bate certo, bate certo. Continuando. E um outro título de destaque para além destes dois seria o Commander, os Behind Enemy Lines, que era um jogo de estratégia militar. Sim, também Muito bom joguei, também. também joguei. E depois, lá está, em paralelo, lá apareceram os Game Boys, lá entrei na onda do Pokémon. De vez em quando lá calhava ir à casa de um amigo do meu irmão, ou ele vinha cá à casa e jogava-se PlayStation 1, nomeadamente Tekken 3. E depois, já mais tarde, já a roçar barra entrar na minha adolescência, acabei por me fidelizar como um membro da família PlayStation e desde aí colecionei-as todas e levei da PlayStation 2 à PS4 to date, nomeadamente também com a PSP, a Vita, e partilho grandes e muito boas memórias de muitos jogos que, que joguei, muitas aventuras que tive. Muito poucos jogos
de desporto e jogos de corridas, porque eu gosto mesmo de simplesmente perder-me na história e perder-me no mundo. Um dos grandes jogos de referência que eu tenho, e foi o primeiro RPG que eu joguei sem saber o que é que um RPG era, foi o Arx Fatalis para o PC, da Arkane Studios, e o jogo é simplesmente sublime e muito à frente do seu tempo. E depois, mais tarde, já depois de me ter licenciado, que descobri o mundo dos jogos narrativos através de um canal de YouTube chamado Node, que depois me remeteu para o Critical Role e fez aquela faísca de, então peraí, isto é basicamente um RPG levado ao extremo, porque não estou limitado àquilo que os programadores meteram no jogo, estou apenas limitado ao que se passa na minha cabeça. Mind blown. E pronto, o resto é história. Estávamos agora a comentar em off que eu me tenho redescoberto no mundo dos jogos de tabuleiro. Era algo que também jogava quando era mais novo, mas tenho muitas más notícias para te dar, Micael. Os jogos que eu mais jogava eram o Cluedo e o Monopólio. Mas pronto. Eu também joguei muito Monopólio. Provavelmente, se eu for a contar as horas... Não, o Magic the Gathering supera isso. Mas se eu fosse a contar as horas que eu tive a jogar um jogo, eu teria sido, com certeza, Magic the Gathering, a seguir Monopólio e depois Catan. Tudo jogos que eu já não jogo hoje. É legítimo. E digo-te mais, de todos os jogos de Monopólio que eu joguei, nunca cheguei ao fim de nenhum. Sério? Não? Não. Ok. Não, cheguei ao fim de muitos. O jogo simplesmente chegava, tipo, acabava. A malta fartava-se, ou chegava-se a um ponto em que a malta se ia dissipando e pronto. De tal maneira que o jogo de tabuleiro a quem dediquei mais fim foi mesmo o Cluedo. Como? Não percebi. Bom design. Quando os jogadores desistem do jogo, vão-se embora, é sinal que o jogo então não funciona bem. Ou seja, depois descobriste os jogos narrativos, assim, se calhar por acaso, não? Viste esse canal, começaste a fazer as ligações e hoje em dia tu és muito ativo na comunidade dos jogos narrativos em Portugal e tens feito coisas com esses jogos para além do mero lado de entretenimento. Como é que têm sido esses projetos? O que é que tens feito? O que é que eu tenho feito então? Depois de me ter aventurado por esses canais de YouTube e ter mergulhado com unhas e dentes no mundo do Critical Role, enquanto eu estava lá num Q&A aleatório que eles fizeram, eles comentaram que um deles tinha recebido cartas de um fã a dizer que o programa em si e também o mundo de Dungeons and Dragons, o mundo dos jogos narrativos, tinha ajudado muito um familiar que tinha autismo. Isso também fez uma faísca na minha cabeça e rapidamente me dediquei a pesquisar sobre o que é que estava a ser feito em Portugal nesse sentido. Nada estava a ser feito, comecei a compilar alguma informação, comecei a explorar aqui na minha área de residência, que é onde na altura eu estava mais limitado, e comecei a fazer algumas sessões, muito poucas, mas com um impacto gritante, atendendo aos casos em questão, e lá está, tem sido uma das minhas convicções na implementação de jogos narrativos para ajudar pessoas com transtorno do espectro do autismo, com depressão e ansiedade. E como alguém que, à minha volta, também tem algumas crises depressivas, tem sido uma grande bengala, um grande apoio, não só os jogos em si, mas também a comunidade e as pessoas que estão por trás dela, nomeadamente os meus grupos de jogadores, a quem me dedico toda a minha atenção em garantir que a próxima sessão irá sempre ser melhor e mais intensa que a anterior. E isto depois lá causou alguma atração. Acabei por conhecer o Bruno Ribeiro, surgiu o convite para formar o Rol da Iniciativa, foi um canal / plataforma, não só de YouTube, mas também de várias redes sociais, para divulgar o que é que se faz no mundo dos jogos narrativos em Portugal. E agora, mais recente, temos a Elemento, a Associação Ludopedagógica, que tem esta missão de trazer os jogos às escolas, às bibliotecas, dinamizá-los, de forma a enaltecer que essa ideia de o jogo ser uma perda de tempo, ser apenas um pretexto para manter as camadas jovens entretidas e quando os adultos fazem coisas,
quebrar também esse estereótipo, essa ideia que nós chegamos a uma idade em que já não podemos jogar, já não nos podemos divertir, temos que nos comportar como adultos, realmente não existem e aquilo que existe no lugar dela é espaço para simplesmente jogar, crescer, aprender e evoluir. Isso faz tanto sentido. E eu ando sempre a pensar nisso, que é, por exemplo, imaginando o espaço público de uma cidade. Nós temos, neste momento, espaço para as crianças, parques infantis, agora temos parques até para cães e gatos e afins, e os Sim, adultos, o que é que fazem? Têm de levam as ficar... crianças aos parques e levam as crianças a passear. Pois, o que é que eles fazem? Quais são as atividades generalistas para adultos? Quase sempre passa por comer e beber, que é uma coisa tão redutora, não é? Onde é que estão os nossos espaços do play, mais no play vindo da língua inglesa, não tanto o play do jogar nosso, mas do interagir com alguma coisa, não é? Portanto, isso acho que é uma falha e acho que isso no futuro vai ter que mudar, porque realmente as mentalidades estão a mudar. Mas há aqui uma coisa importante que é, para quem não sabe, jogos narrativos, ou para quem não sabe nada de jogos narrativos, nem todos, mas quase todos exigem aqui um game master, não é? Alguém que cria ou conduz o próprio jogo. Embora alguns não tenham necessariamente isso, mas pelo menos a grande maioria deles tem, e provavelmente é daí de onde vêm as maiores interações e as coisas mais interessantes, porque mexe com o lado humano em tempo real. Por isso, tu não és só um jogador de jogos narrativos, tu és um game master, tu crias, a partir dos sistemas de jogo, para quem não está muito por dentro dos jogos narrativos, normalmente há sistemas de jogo que ajudam o Game Master a construir os seus próprios mundos, as suas narrativas, as suas histórias. Ou seja, um Game Master é uma espécie de um game designer que cria a tal experiência narrativa. Portanto, tu fazes isso e é isso que tu usas nesse lado de utilização dos jogos também para outros objetivos que não apenas a parte lúdica, certo? Sim, sim. Eu, por norma, mestro. Eu, por norma, não jogo. Ok. Por norma, eu sou o gajo que a malta vem buscar. Olha, o Daniel mestra bem. Pronto, ele que vai mestrar isto agora. Pronto, e o Daniel lá vai. Portanto, tu crias e muitas vezes há pessoas que não querem fazer isto, ou não gostam, ou estão fartos, tu, ao contrário, gostas de fazer isto, não é? Isto é uma coisa que te realiza. Sim, sim, plenamente. E até te digo, temos duas formas de mestrar barra preparar uma ação. A primeira é pegar no módulo já pré-feito, ou oficial ou feito por alguém, estudar o módulo e meter o módulo na mesa. A segunda maneira é criar o mundo de raiz, criar a história, a trama toda do zero. E é esse o método que eu escolho, e posso dar o exemplo da minha campanha de Dungeons and Dragons, que já está a decorrer há coisa de 4, 5 anos, em que eu literalmente fiz o mundo, fiz o mapa, dividi o mapa em várias regiões, em vários continentes, depois dividi os continentes em secções, fiz um calendário, defini mais ou menos a estrutura geopolítica pelo planisfério, espalhei algumas curiosidades aqui e ali e tenho desenvolvido a partir daí. Agora, se me perguntarem se eu conheço o mundo de uma ponta à outra, eu digo que se conhecer 5% é muito. Porque simplesmente não consigo sentar-me e fazer um world building puro e duro, por muito que eu quisesse. Gostava muito de preencher as minhas sessões com momentos em que os jogadores estão num sítio, mas ouvem rumores de coisas que estão a acontecer ao mesmo tempo noutra parte do mundo. Mas a forma como eu estou a fazer agora, depois de ter preparado este esqueleto, é preparar a sessão a sessão mediante o sítio em que eles estão e o que está a acontecer ali à volta. Mas sim, é precisamente essa a razão pela qual muita gente não gosta, barra não quer, barra tem receio de se tornar mestre de jogo por causa do trabalho que acarreta, que é algum, mas diga-se de passagem que depende muito da personalidade da pessoa, do tipo de aventuras que quer correr e do tipo de história que quer contar. Muito bem, muito bem. Eu acho que isso é fascinante e é exatamente aquilo que é necessário para fazer game design. E isso para mim é game design. Só está simplesmente a construir esses mundos. Antes de passarmos para o nosso tema, eu queria só saber alguns dos teus jogos preferidos que ainda não
tenhas citado, especialmente aqui falando também de jogos de tabuleiro, porque também jogas alguns, tens jogado algumas coisas e que o pessoal que vê isto gosta também de aqui um bocado de referências a jogos de tabuleiro. Ora bem, então, se me permites, vou dividir isto em videojogos, Ok? jogos narrativos, jogos de tabuleiro. Começando por videojogos, o meu jogo favorito de todos os tempos é Silent Hill 2, venha quem vier. Eu tenho um ódio de morte pela Konami, pelo aquilo que fizeram à franquia de Silent Hill. Gosto muito da franquia do Assassin's Creed e também desde que a Ubisoft lançou o Odyssey, que depois de eu ter concluído o jogo, eu quase que fiz um juramento de que nunca mais iria dar dinheiro à Ubisoft e jogar o novo Assassin's Creed. Eu defendo piamente que está na hora de acabar com a franquia e mudarem para algo novo. E por último, gosto bastante da trilogia BioShock. São dos jogos que eu, se pudesse, não me importava que me apagasse a memória só para poder experienciar uma nova vez. Relativamente a jogos narrativos, Dungeons and Dragons fica sempre bem. Foi o jogo que me introduziu para este mundo. Gosto muito da lore de Vampire the Masquerade, que eu continuo a dizer que vai buscar muito da nossa realidade. Esta questão da intriga política, as alianças barra amigos de conveniência, as facadas nas costas para avançar com uma agenda, enquanto toda a gente se esconde por detrás de toda uma pirâmide de ideologias e que, se formos desconstruir, toda a gente pensa o mesmo, mas dá-lhe um nome diferente. E depois, por último, só mesmo por questões de brevidade, um jogo que eu nunca joguei, mas quero jogar, que é Dread, que é um jogo de terror psicológico que não usa dados, usa apenas uma torre de Jenga. E sempre que nós queremos fazer algo significativo no jogo, temos que tirar uma peça da torre e colocá-la no topo. E se, enquanto isto, a torre cair, a nossa personagem é removida do jogo e o método predileto para isso é a personagem morre. Estou mortinho para poder experienciar Dread na primeira pessoa e estou forte de pedir, por exemplo, à Marta Costa, que tem-me andado a prometer uma ação de Dread. Por favor, tu trata de me escavalhar psicologicamente. Imploro-te. E no que toca a jogos de tabuleiro, inicialmente a minha joia da coroa da minha tão pequena e humilde coleção era o Armata Strigoi, que era um jogo de tabuleiro inspirado na banda power metal alemã Powerwolf. Mas agora que tenho andado a explorar melhor este mundo, começo a perceber-me que se calhar não é um jogo assim tão bom barra interessante, apesar de ter o seu potencial e o seu charme, mas muito sinceramente, daquilo que eu já experienciei, eu tenho que dar um grande destaque e louvor ao belo do Mysterium. É mesmo... Ok. Consigo perceber porquê. Assassinatos, fantasmas, coisas, alguém que comunica sem poder falar. Até parece que é um padrão. Não, e um certo padrão, um certo padrão. Ok, muito bem. Então vamos entrar agora aqui no crime. Bota. Vamos falar de crime. Então, e aquela pergunta que eu penso sempre é, tu como criminólogo, Sim. disse bem agora, boa, Sim. boa, finalmente, tu achas que nós somos todos potenciais criminosos? Ou somos criminosos em potência, todos nós? Somos todos criminosos em potência, desde que se reúnam as condições necessárias para nos dar esse empurrão. Quase que como citando o Joker, se não estou em erro, na banda desenhada do Killing Joke ou algo do género, numa conversa que ele tem com o Batman, ele diz que tu estás apenas a um dia mau de distância para te tornares em algo como eu. Todos nós temos o nosso ponto de ruptura, todos nós temos os nossos limites, os nossos condicionantes, e mediante momentos de stress,
tanto podem ser sociais, económicos ou quer que seja, quando se veem comprometidos, podem levar à concretização de delitos e outros atos criminosos. Por isso, não há agentes incorruptíveis, ninguém pode dizer desta água nunca beberei. Todos nós, mediante as pressões e as normas vigentes, estamos sujeitos a, de uma maneira ou de outra, deixar de ser cidadãos exemplares e passar a ser criminosos. Bem, e isto leva-me então àquela grande pergunta que é: tu achas que os jogos induzem esse comportamento, mas neste caso, se calhar, esse ponto de ruptura, tal como tu reformulaste agora, e se calhar reformulaste muito bem, falando nessa potência, não é? Que é um limite, não é? Que é limiar, sendo o crime um comportamento, será que os jogos podem levar a isso? Não só não podem, como os vários estudos que têm vindo a ser feitos desde que houve o massacre do Columbine, por exemplo, em que os jogos foram logo o alvo a bater, porque se descobriu que os assassinos jogavam Doom. Eu joguei Doom também. Também joguei Eu Doom. também, muito bom. Então, os últimos que saíram ultimamente, estou para jogar o Doom Eternal ainda. Eu joguei os primeiros também, e aqueles pixels não me influenciaram muito. És um cidadão normal. Digo eu. Pronto, ok. Mediante os estudos que têm vindo a ser feitos, não só não existe uma correlação de ação-reação, como por norma aquilo que se verifica é uma atenuação de tendências. Ou seja, aquilo que acontece é que, por norma, um jogador, quando está em exposição, quando está a lidar com um videojogo com umas conotações mais violentas, acaba por acontecer uma de duas coisas, ou até mesmo ambas, que é uma baixa nessa tendência violenta, porque está a usar o jogo para descomprimir, e depois a outra condição que se verifica é uma de empatia, que é mediante as ações que são nefastas, horríveis, o que quisermos apelidar, que o jogador está a causar, ele consegue consciencializar-se do quão más essa ação e acaba por ter isso em consideração no seu dia a dia. Ok, interessante. E achas que não há o perigo da normalidade da violência? Ou seja, imaginemos o GTA, por exemplo. Vou na rua e dou pancada em quem me apetecer e pego um carro e vou e parte tudo e tal. Isto não pode haver uma normalização do comportamento? Aquilo que se verifica, e é a minha opinião, não só como criminólogo, mas também como jogador, é que não é aquilo que estamos a consumir que nos vai condicionar, mas é a forma como nós encaramos o próprio. Porque se nós recuarmos uns anos valentes, nós vamos ver que há um padrão que se repete. Há uns anos, aquilo que se culpava eram os romances, porque no século XV, XIV, as mulheres chegaram a ser proibidas de ler romances porque as faziam pensar. Mais tarde, aquilo que estava na berra por trás da violência e da delinquência era a banda desenhada. E depois a rádio. Depois os filmes, as séries, e agora temos os videojogos. Quantas pessoas é que levaram a cabo toda uma série de massacres ao verem filmes do Rambo? Ninguém fala nisso. Mas, como estamos a falar de videojogos, em que o agente tem um papel mais ativo, por alguma razão já se faz algum tipo de correlação. Mas isso tudo se verifica mediante o acompanhamento que é tido. Toda a gente sabe, ou se não sabe, deveria saber, que há um padrão de idades para os vários jogos. Há jogos que são para maiores 18, há jogos que são para maiores 3. E aquilo que na maior parte dos casos acontece, e isto torna-se crasso quando temos pais que vão à procura de ajuda profissional junto de psicólogos e de psiquiatras, que dizem que o seu filho está horas e horas a jogar um videojogo. Quando o profissional lhes pergunta que tipo de jogo aqui é, eles respondem com: pois não sei. Pois. Eu, simplificando, defendo que
independentemente da faixa etária, podes jogar qualquer tipo de jogo, desde que haja uma presença constante de pais e barra encarregados de educação que expliquem, que decifrem, que tornem mais fácil de processar aquilo que está a ser presenciado. Ou Se houver seja, este papel mais ativo, tudo se torna mais simples. ou Mas seja, lá está, é algo que requer muito trabalho. mas estás a partir do princípio então que eles podem ter algum impacto negativo. Certos jogos, quando jogados no momento errado da nossa vida, é isso? Não são os jogos que vão disputar isso, mas lá está, a nossa bagagem emocional que está muito receptiva a tudo e mais alguma coisa. Daí ser importante haver este tipo de acompanhamento, este tipo de presença, para deixar claro que os jogos são trabalhos de ficção e que caso por alguma razão se materialize na vida real, as consequências serão outras e serão mais adversas. Agora, se nós olharmos para por exemplo, o atentado do Columbine, tudo muito bem que eles jogavam Doom, mas também, do ponto de vista da música e dos filmes, eles também consumiam conteúdo suscetível, chamemos assim. Contudo, eles eram vítimas de bullying, eles tinham alguns problemas a nível de interação social e isso nunca foi tido em consideração. Simplesmente foi mais fácil apontar os jogos como o agente de causa. E lá está, isto leva-nos a uma questão que é bastante crucial, principalmente nos dias que correm, que é trabalhar as questões de inteligência emocional, da empatia e ter isso presente não só no seio familiar, mas também no contexto escolar. E deixar esta ideia de que estas instituições servem para formar profissionais em detrimento de criar e construir seres humanos. A partir do momento em que nós conseguimos mudar esse paradigma, então sim, em vez de simplesmente apontarmos o dedo à primeira coisa que nos parece ser plausível, podemos reconhecer os verdadeiros erros e chegar a conclusões fidedignas e que nos permitam chegar a resultados mais benéficos para, para toda a gente envolvida. Pois, provavelmente os jogos mesmo, para quem, vamos imaginar que alguém vive num contexto de bullying ou que está a passar por uma situação complicada, provavelmente o jogo também pode ser uma forma de escapismo, não é? De escapar Correto? dessa realidade, de lidar com esses problemas, e se calhar não é por isso que quem fez esses atentados jogava esses jogos e que foram durante algum tempo um modo de libertar essa tensão, até chegar se calhar ao ponto de ruptura, não é? Que não foi Correto? motivado pelo jogo. Sim, sim. A tendência para o ponto de ruptura já lá estava. Pois. Depois, a nível de condicionamento, a nível de percepção, o jogo deixou de ser percebido como, lá está, como um escape, como uma forma de passar um tempo como um hobby, e escalou para essa situação. Voltando um pouco atrás, se do ponto de vista da estabilidade cognitiva, da inteligência emocional, tudo estivesse equilibrado e tivesse instalado os filtros adequados, não haveria qualquer tipo de problema, porque iria sempre haver aquela percepção de que aquilo que está a acontecer é ficcional e algo que está a acontecer num espaço seguro, um espaço controlado, em que as consequências que decorrem não me irão afetar a mim como pessoa e há algo que eu posso experienciar uma e outra vez até me sentir bem e, por todos os efeitos, relaxado e descomprimido. Eu diria também, eu lembro-me, por exemplo, quando eu jogava Carmageddon. Aquilo era atropelar pessoas de Sim, todos os sim. tipos, e se fossem velhinhas e o que fosse dava mais pontos e fazer o máximo tipo de coisa. E eu lembro-me de quando jogava aquilo, achava aquilo interessante, mas ficava com um sentimento pesado depois de Sim, fazer sim. aquilo e de me ter divertido com aquilo. Ou seja, mas isto era quase uma catarse, não é? Uma reflexão, uma consciência para as coisas, não é? Eu diria que se calhar se, lá está, como estavas a dizer, tudo estiver equilibrado, mesmo ao jogar estes jogos violentos, se calhar isto liberta essa tal empatia com uma coisa que é uma concretização de uma coisa que nós não queremos ver, ok? Será isso Sim, sim. também? Sim, sim, precisamente isso. Até te digo mais. Já por exemplo, jogaste a série Manhunt. Não, não.
Epá, o outro que me lembro era o Postal, também, que era super violento, Também. não sei, que era Sim, assim sim, uma sim. coisa também, Sim, sim. também desse tipo, lembro-me disso também. Sim. Mas são jogos há mais tempo, quando eu jogava mesmo muito videojogos, que não é bem o caso do momento. Jogo alguns, mas muito menos do que antigamente. Sim, mas o Postal também entra aqui, lá está. É um daqueles jogos em que há alguns países em que és condenado se tivesse uma cópia original do jogo. A sério, olha, não fazia Eh, ideia disso. sim, sim, tens algumas restrições, algumas normas bastante curiosas em alguns países, no que toca a isso. Se não estou em erro, na Austrália, para além da censura, que tu tens há alguns conteúdos, pelo menos há uns anos atrás, caso tu quisesses comprar um jogo para maiores de 18 anos, tinhas que apresentar um documento de identificação. E por acaso não sei se não seria uma boa norma para implementar e pelo menos dar algum tipo de responsabilidade, eh, não só a pais, mas também à comunidade adulta que está um bocadinho alienada deste mundo. Se bem que agora na era digital, com os jogos online e tudo o resto, torna-se fácil de contornar essa barreira. Mas pronto, passando ao exemplo que eu estava a querer referir do Manhunt. No primeiro Manhunt, é todo um jogo inspirado em filmes de snuff, em filmes em que há pessoas reais que estão a ser mortas. E o filme tem execuções brutais e o jogo encoraja mesmo que leves a cabo execuções super criativas com as várias armas que tu tens à tua disposição. E à medida que tu vais jogando, pá, vais sentindo esse peso de, epá, mas o que é que eu estou a fazer? Eu devia estar a fazer isto. E tudo muda quando, pelo menos para mim mudou, quando fazes uma associação e te reparas que todos os NPCs que tu estás a matar ou são cultistas, ou são nazis, ou são malta da pior espécie. Isso mudou um bocadinho com o Manhunt 2, em que tu dás por ti e estás mesmo a matar pessoas com o seu teor de inocência. Mas lá está, é com isso que tu dizes. Nós entramos para o jogo, começamos a jogar e há sempre alguma coisa que mexe aqui dentro. E é precisamente isso que torna os jogos e a arte em si, tudo aquilo que nos consegue mover do ponto de vista emocional, eh, algo de belo e uma boa premissa para a aprendizagem, porque se mexeu connosco dessa maneira, é porque existe uma razão para isso. E sempre que encontramos, que nos cruzamos com algo que nos move dessa maneira, estamos um passo mais perto de nos conhecermos melhor. Eu diria que também é uma coisa curiosa no caso dos jogos, e aqui é em todos os formatos, que é uma coisa que nós começamos a ver, que é, por exemplo, também bastantes movimentos sociais contra certas formas de representação dos jogos. E que se passar, começamos a entrar, por exemplo, em representações de género, de culturas, de raciais, etc. E é uma coisa curiosa, porque isso já não acontece, por exemplo, nos outros mídia, por exemplo, em livros e filmes e tal, e o que me parece é porque nos jogos o jogador tem um papel ativo. Ou seja, Correto. e é mais fácil nós, ao estarmos a fazer uma coisa, querermos estar a dizer indiretamente que estamos a concordar com aquilo, estamos muito dentro. Ou seja, e se calhar é isso que também está a assustar, de algum modo, as pessoas, porque, mesmo no caso dos jogos violentos e afins, é o jogador que está a fazer aquilo, e isto é uma diferença grande perante os outros média em que estamos a ler uma descrição ou estamos a assistir, mas não somos nós que estamos a fazer. Se bem que aquilo não existe, é só no mundo virtual, no círculo mágico, ou quer que se queira chamar. Tu achas que isto é relevante também, esta coisa de a ação depende do jogador? Lá está, é precisamente por causa disso que agora o bode expiatório por esse tipo de condições recair nos jogos. Porque lá está, tudo acontece mediante o input do jogador. Não é à toa que, há uns anos para cá, jogos como o GTA são apelidados de Murder Simulators. Há sempre um iluminado que defende que o GTA está a ensinar a matar. Contudo, nós não podemos generalizar, porque isso estaria a levar-os por um caminho sem retorno. Porque isso quer dizer que se eu, ao jogar GTA, se eu a jogar Hitman, se eu a jogar outra coisa qualquer, estou a aprender a matar pessoas, quer dizer que se eu jogar Surgeon Simulator não sei quantas horas ao dia, eu vou tornar-me um cirurgião do caraças. Se eu jogar,
sei lá, um Truck Simulator, por exemplo. Quer dizer que daqui a uns anos eu nem sequer preciso tirar a carta de caminhão. Eu pego no caminhão e vou ir Europa fora a fazer entregas. Ou um Goat Simulator, vou ser a melhor cabra que para aí anda, não é? Exato. Ou então o I Am Bread, eu vou ser a maior fatia de pão de forma. Grande jogo, I Am Bread. Muito fixe. Pois eu acho que é mesmo por aí, mas é esse potencial que então eu acho que torna, como já começaste a dizer, os jogos estas ferramentas fantásticas para fazermos então o bem, não é? Transformá-los em ferramentas para o bem, se calhar para combater a violência, se calhar para trabalhar ou lidar com qualquer tipo de coisa que nos interesse resolver ou abordar de uma certa forma, ou seja, transformá-los em coisas ditas sérias e ferramentas de trabalho. O que é que dizes disto? E eu digo sim, tu tens milhentos exemplos de jogos que são utilizados nesse sentido. Tu tiveste há uns anos atrás um jogo que, mediante a quantidade de pessoas que estivessem a jogar, estariam a ajudar um computador não sei aonde, um servidor não sei aonde, a descodificar, a descodificar células ou algo do género. Está-me a falhar o termo técnico preciso. Mas para todos os efeitos, olha, até te digo mais, pegando no exemplo do GTA V, há malta que está a aprender a gerir ações de mercado no GTA V, porque o GTA V tem uma mecânica de economia e de gestão de mercado. E lá Muito está, tem sempre engraçado. estas pequenas nuances que lá está, são trabalhos de ficção, mas vão beber muito à realidade e vice-versa. E mais concretamente, por exemplo, lidar com questões de violência e afins. Achas que isto são, se calhar, ferramentas adequadas? Tens feito alguma Claro que coisa sim. sobre isso? Claro que sim, até te digo mais, houve há uns anos um jogo que causou muito furor pelas piores razões, era um jogo chamado Hatred, em que ele também chegou a ser apelidado não como Murder Simulator, mas como Genocide Simulator, porque qual é que é a premissa do jogo? Tu controlas uma personagem que está danada com a vida que leva e com o mundo em si, e ela jurou solenemente que ia morrer de uma forma super violenta e ia levar a maior quantidade de pessoas que pudesse consigo. E tu estás literalmente nível após nível a matar a quantidade de pessoas possível. Pronto, isto levou logo a uma grande discussão, toca à ética nos jogos, no que toca ao retrato deste tipo de situações, no que toca a massacres e homicídios em massa e tudo o resto. Tudo muito bem, que isto era uma mecânica intrínseca do jogo, tudo muito bem. O jogo por si só, como o jogo, não era muito bom, mas o facto de ele existir e ter causado este furor todo foi muito bom para que este tipo de questões fossem abordadas, fossem faladas e fossem discutidas. Mudou alguma coisa? Epá, não. Não por causa de toda uma série de questões, nomeadamente aos Estados Unidos diz respeito, no que toca ao direito de usar armas de fogo e tudo o resto. Mas atendendo à forma como o jogo lida com essa questão da violência, podes sempre usar excertos e lá está, apresentar a uma turma e ver qual que é o feedback que te chega e usá-lo apenas como modo para discussão. Parece-me bem. E nestes usos de jogos, tu achas que há algum formato que seja melhor ou mais adequado? Ou qual é que é a força e a fraqueza? Ou qual é o maior potencial, por exemplo, do digital e do analógico, uma vez que lidas com os dois também? É assim, o digital tem sempre aquela valência de poderes jogar online e, dependendo do jogo, não teres que te preocupar com coisas como o número de pessoas à mesa ou o número de pessoas a jogar. E, aliás, grandes jogos que permitem trabalhar grandes competências no que toca, por exemplo, a gestão de equipa, a gestão de recursos e tudo o resto, são os MMORPGs, tipo World of Warcraft um, e, e o resto da família. E depois, nessa questão, não vou dizer na violência explícita, também a criação das próprias comunidades e a criação de guildas em que alguém tem que ficar responsável por
gerir quem entra e quem sai e aferir comportamentos e fazer toda uma filtragem. A nível da responsabilidade em si, permite todo um crescimento emocional que no cotidiano, no ambiente familiar, no ambiente escolar, nunca se iria replicar. E do ponto de vista dos analógicos, achas que eles têm alguma vantagem quando usados também neste contexto sério de jogos como ferramentas para tratar alguma coisa ou abordar algum tema, ou ferramentas de aprendizagem, ou de treino, ou de simulação? Ora, pegando a questão dos jogos narrativos, a partir do momento em que, e esta é a beleza dos jogos narrativos, porque estamos limitados ao potencial da nossa imaginação e ao mundo da nossa imaginação partilhada quando estamos ali à volta da mesa. Aquilo que meia volta acontece, e tudo muito bem que isto depende da predisposição do grupo e à vontade do mestre de jogo, a recriar toda uma série de sessões ou uma série de cenários de propósito para trabalhar várias condições. Imagina que temos um jogador que ele decidiu que a personagem dele tem um passado traumático com, sei lá, discriminação racial. E tu vais criar um cenário e o jogador disse mesmo, pá, podes abordar essas temáticas à vontade, eu não tenho chatice, mas quero experienciar isso na primeira pessoa, quero ver o que é sentir isso na pele. Nunca senti isso na vida real, mas eu quero sentir isso através da minha personagem. E pronto, e tu crias então uma cena em que eles estão a entrar num bairro que é extremamente racista e eles são gradualmente enxovalhados até que a situação escala de um ponto incontornável em que se tem que recorrer à violência. E lá está. Esta questão da criação de um ambiente seguro em que através das nossas personagens, das nossas personas, nós conseguimos sentir coisas que nunca seríamos capazes de sentir no mundo real, ou pelo menos não nós, mas através desse exercício conseguimos perceber melhor aquilo que outros sentem todos os dias. E lá está, quem diz discriminação racial também fala discriminação de género e do que quer que seja. Sim, lá está. Relativamente... É roleplay, não é? Podemos assumir papéis. Sim, exato. É mesmo exato. isso, é mesmo roleplay. E aliás, tantas coisas de roleplay se fazem em formações, em contexto de formação, por vezes têm, lá está, os tais mecanismos de jogos que nós sabemos que tornam a experiência muito mais interessante, e quando existe um Game Master que tem um sistema de jogo e que sabe como gerar esta narrativa interativa. Portanto, até para o contexto formativo, eu tenho a certeza absoluta que se os formadores que dão as mais diversas conteúdos e áreas, que usam muito roleplay, se soubessem usar isto, eu diria que tinham experiências fantásticas para os seus formandos, não é? Incluindo também os professores. Sim. E até me atrevo a dizer, principalmente os professores, porque nota-se mesmo que o sistema de ensino está cada vez mais... qual é que é o termo que eu estou à procura? Cada vez mais técnico e impessoal, talvez seja isso, e trazer esse lado mais humanista, mais didático, era capaz de ser mais interessante até mesmo para garantir um maior interesse e empenho por parte dos alunos. Porque lá está, todos nós já passámos por isto quando estamos numa nova formação ou numa nova turma, aquele momento inicial em que não sabemos, não conhecemos ninguém, não sabemos o que é que vai ser dali, e existe aquela timidez inicial, mas a partir do momento em que lidamos com alguém que tem um carisma brutal, tem uma energia excelente e consegue quebrar o gelo, pá, as coisas fluem. E primeiro estávamos pé atrás e agora estamos na onda, e estamos a participar, e estamos a puxar por outro pessoal e fica um ambiente brutal. Totalmente. Então, a última coisa que eu queria, pelo menos o último tópico que eu tenho aqui, que acho que pode ter interesse para continuarmos aqui com a nossa conversa, é esta noção de que os jogos podem ser vício e normalmente o vício pode levar à violência. Tu achas que existe aqui alguma relação entre isto e que estas coisas podem ser também uma das coisas que podem dar má fama aos jogos, não é? E que impedem que os possamos usar com todo o seu potencial positivo que eles têm. Ora bem, isso leva-nos a uma fantástica questão, que é tudo aquilo que liberta dopamina e serotonina pode tornar-se um vício. Tudo aquilo que nós façamos e que nos dá algum tipo de prazer pode ser um vício. Seja álcool, seja tabaco, seja desporto, seja jogar jogos em excesso,
vai afetar de forma negativa a nossa vida. E aliás, pegando nesse exemplo, há uns anos atrás houve um caso, se não estou em erro, nos Estados Unidos, de um homem que matou o seu filho quando este o importunou durante uma ação de jogo. Lá está, o investimento era tanto e a construção psicológica e emocional dele era tão debilitada, no sentido em que ele só via aquilo, que aquela quebra de ruptura foi o suficiente para ele para praticar um homicídio. Agora, lá está, voltamos um pouco atrás, em que antes de haver este investimento tem que haver um acompanhamento e uma consciencialização de que existe uma linha, por vezes externa, que separa o mundo real do mundo ficcional. E tem que haver tempo para tudo. Uma boa forma de garantir isto é, lá está, criar um horário em que há X horas para estudar, X horas para fazer um jogging, X horas para fazer os TPCs e 1 ou 2 horas para jogar alguma coisa, ou a solo ou com alguém. Quando o vício começa a apertar, epá, a partir do momento em que nós estamos condicionados àquela framework, não há vício que pegue. Então, chega àquela hora, acabou. E, aliás, as consolas agora têm essas mecânicas. Tem um sistema parental em que, a partir do momento em que a consola chega a tal hora de uso, ou a duração até mesmo a hora do dia, a consola desliga-se e só no dia a seguir é que pode voltar a ser utilizado. Mas pronto, isso já nos leva a outra questão, que é os pais saberem usar essas ferramentas, usarem essas dinâmicas. Pois, eu tenho que usar isso para o YouTube, para a miúda, para senão é uma, Pois, é uma desgraça. Outra vantagem que eu diria é, olha, passem a jogar jogos de tabuleiro destes, multijogador, que mesmo que tenham o vício de querer jogar todos os dias não têm hipótese, não têm com quem jogar. ora, então estás a ver? Portanto, tem um Estás a problema ver? resolvido. Por isso é que eu demorei como o caraço a voltar a pegar nos jogos de tabuleiro, porque não tinha ninguém com quem jogar. Porque pronto, E os coisas. narrativos a mesma coisa, se não tiverem um Game Master para vos fazer, olha, que remédio tem vocês de esperar? Sim, e por isso é que eu me tornei num. Atendendo ao meio que me encontro, seria muito mais fácil eu tornar-me mestre de jogo e encontrar jogadores do que tornar-me um jogador e esperar que me caia um mestre de jogo do céu. Por isso vemos aqui que claramente os jogos analógicos não têm este problema de vício e estamos salvaguardados disso. Quanto muito há ali uma frustração, uma quase depressão de acabei de comprar este, acabei de investir neste jogo fantástico, mas Não dá para jogar. Depois pode haver o vício do colecionismo. Isso depois é uma chatice. e já são uns 500, isto já está para outro vídeo. Olha, se calhar tens aqui uma nova rubrica, é os viciados anónimos. Não sigo para lá, eu sou o Daniel e sou um viciado em. Estou viciado em quê? Pois. Em dados. Não, Consumo de dados. eu cometo a heresia de dizer que tenho dados suficientes. Pois isso nunca existe. É jogos suficientes, é dados suficientes e jogos suficientes. Nunca, isso não existe. Sim. É uma utopia. Jogos suficientes eu sei que não tenho. Agora, dados, tenho que chegar. Eu componentes de jogo não tenho suficientes, preciso de mais, porque para criar sempre coisas estou sempre a precisar de novos componentes. E jogos é a mesma coisa. Pois, eu percebo-te, e lá está a meia volta, quando pensamos que aquela lista, a lista de jogos a comprar, de coisas a adquirir, está cada vez mais pequena, olhamos para o lado, voltamos a ver, onde é que isto apareceu? Estão sempre a aparecer coisas novas. Muito bom, gostei muito aqui do tema, da conversa. Há mais alguma coisa que queiras acrescentar aqui ao que fomos falando? Epá, joguem, não tenham medo de jogar, não se preocupem aqui com grandes restrições. Se houver aqui algum pai que esteja a ver o vídeo, e bem, epá, tudo muito bem que isto pode parecer um bicho de 7 cabeças, há todo um alarmismo social em torno desta questão, mas podem acreditar em mim, se mostrar interesse de saber mais sobre o mundo dos vossos filhos, aquilo que eles jogam, aquilo que eles usam para passar o tempo, para ser por forma mais ativa. Já nem digo mesmo jogar, porque há pessoas que não têm essa vontade, essa predisposição de pegar no teclado, num rato ou no comando de uma consola e ter aquela destreza para perceber o que está a fazer e
deixar que o jogo flua. Mas colocar questões e olha, então e quem é que é aquele avatar que tu controlas e que sempre que tu carregas nos botões ele faz coisas? Fala-me dele. Estes elementos, falar neste jogo, é falar naquilo que os deixa fascinados com aquilo que estão a jogar, com aquilo que estão a experienciar. Mostrem-se interessados, mostrem-se, acima de tudo, interessados e, em segundo lugar, preocupados. A preocupação tem que escalar mediante as respostas que vocês vão recebendo e depois, lá está, podem sempre ter aquela salvaguarda de, em casos mais urgentes, o que não falta são profissionais competentes que estarão mais que habilitados para vos ajudar a lidar com todas as condições, todas as situações e mais algumas. Mas, acima de tudo, lá está, sejam curiosos, sejam tão ou mais curiosos quanto os vossos filhos e se puderem então jogar com eles, porque se há algo que eu ouvi há uns tempos durante a JCon, numa entrevista que fizeram, estava lá um profissional a dizer que da mesma maneira que os alunos têm 1 hora para fazer os trabalhos de casa e para estudar, todas as famílias deviam ter 1 hora para parar o que estão a fazer e jogar. E eu acredito que se houvesse mais pessoas a adotar esta dinâmica familiar, epá, nós como sociedade estávamos muito evoluídos. Como sociedade humana, empática e preocupada com o bem-estar não só nosso, mas também com todos aqueles que estão à nossa volta. Concordo totalmente. Mas está aqui uma falha, porque tu não falaste dos teus canais e dos teus projetos de criação de conteúdos que tu também tens. Onde é que o pessoal te pode seguir? Ora bem, eu tenho 2 canais no YouTube. Tenho os Jogos aos Montes, que é um canal inteiramente dedicado a tudo que mete jogos, porque lá está, eu não sou só videojogos, eu não sou só jogos de tabuleiro, não sou só jogos narrativos, eu sou jogos, ponto. E procuro compilar toda uma série de conteúdo nesse canal, desde reações, desde análises, desde uma rubrica chamada Aprender Com, em que eu, por exemplo, pego num jogo de tabuleiro e descrevo aquilo que pode ser utilizado como uma ferramenta ludopedagógica para adquirir e desenvolver capacidades, e daqui a uns tempos vou compilar uma série de vídeos relacionados com truques e dicas para mestrar sessões de jogos narrativos. Depois há a Criminalmente, que é um canal que eu tenho inteiramente dedicado à criminologia, em que não só faço análises quase que crónicas criminais de alguns elementos da nossa atualidade, mas também trato de desconstruir alguns conceitos jurídico-penais para facilitar a compreensão, até porque se é algo que eu cada vez mais defendo, é que nas escolas deveria lecionar-se mais direito e dar a conhecer aquilo que não só os nossos deveres como cidadãos, mas também os nossos direitos, falar se calhar um bocadinho da Constituição, falar um bocadinho, uma vez que o bullying está muito em voga e a violência no namoro, explicitar os respectivos artigos do Código Penal e as várias molduras que estão associadas a crimes como ofensa de integridade física e a perseguição, a injúria e difamação, e as repercussões que podem ter na vida dos envolventes. E de resto, a nível de projetos, estou neste momento, espero eu, finalizar os detalhes do Asilo, que é um jogo narrativo que estou a desenvolver e, para todos os efeitos, é o meu projeto principal. E também tenho um jogo de tabuleiro feito a pensar aqui na região do Mercado do Douro, que é de onde eu sou natural, Santa Marta Penaguião, que aborda muito esta questão de replicar, de recriar à mesa o período de tratamento da vinha e de produção de vinho. E acho que é isto. Sim, há outras coisas, mas está tão coberto de pó e não é tão urgente que para já pode ficar no secretismo. E fisicamente as pessoas podem encontrar-te mais numa certa biblioteca, não é?
Correto, podem sempre encontrar-me na Biblioteca Municipal Santa Marta Penaguião. Estou lá com toda uma biblioteca de jogos de tabuleiro e jogos narrativos e pronto a mestrar e ensinar-vos a jogar aquilo que estiverem mais interessados. E, acima de tudo, garantir que passam pelo menos um momento memorável em torno de estranhas folhas de personagem e também dados com formatos peculiares. Muito bem, pá, foi um prazer ter-te aqui. Espero que tenhas Ora, gostado também. foi fantástico. Quando é que repetimos? E que tenhamos então aqui, principalmente tu, que estiveste aqui a partilhar os teus conhecimentos desta área específica, quer do ponto de vista dos jogos, quer do ponto de vista da criminologia, acho que é muito importante, está muito em voga e cada vez mais temos de atender a estas dimensões quando lidamos com jogos. Portanto, foi um prazer ter-te aqui e olha, vemo-nos por aí quando for possível, provavelmente em eventos de jogos, quando eles começarem a explodir por aí, mas sem crimes, explodir sem crimes, explodir Sim, explodir figurativamente. Figurativamente sem danos para ninguém, só com Correto. explosões de alegria, explosões de alegria. Quanto muito se houver danos, é para a carteira. Isso está garantido. Isso está garantido. Ok, então pronto, vemo-nos por aí, foi um prazer e adeus. Ora, essa.